Bom, e por último, e não menos importante das brachot, né? A gente tem a brachá Shechakol. Shechakol niya bidvaro. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Shechakol niya bidvaro. Que tudo foi feito, tudo foi criado segundo sua palavra. Na ordem dos alimentos, esse alimento que é atendido por essa brachá, ele é o menor de todos. Ele está o mais abaixo na ordem de importância. Porém, como a gente falou, produto que está mais abaixo na ordem de importância, sua brachá, ela é também mais abrangente. Então, a brachá de Shechakol, ela abrange a todos os alimentos. Todos eles. Entendeu? A ponto de que, se por uma acaso chega uma situação que a pessoa não sabe ao que vai fazer a brachá, tem dúvida qual brachá vai cair aí, recai por um determinado alimento, né? Por exemplo, a pessoa vai comer cogumelos. Não sei qual é a brachá de cogumelo. Né? Cogumelo é o quê? É a damá? É a etz? Né? Não sei o que é. Faz shechakol e se libera. Ok? Então, a pessoa vai uma compota e não sabe se aí vai fazer a damá ou shechakol, né? Faz shechakol e libera. Batata frita, por exemplo. Não tem batata frita. Eu não sei que eu faço. Que brachá eu faço batata frita? Ela é batata? Ela deixou de ser batata? Ou seja, o que é aqui? Né? Então, a pessoa faz shechakol, se libera. Agora, claro que não se deve usar a brachá de shechakol como artifício, né, para não se preocupar com o que vai brachá, ou com o que vai fazer a brachá, com o que brachá vai abençoar, então bota shechakol para tudo. Não, não pode ser assim. Porque se a intenção dos sábios fosse ter uma brachá que abrange tudo e que não precisa das demais, teriam feito shechakol somente e não teriam feito mais nenhuma outra brachá. Seria suficiente, acabou. Mas a intenção não é essa. A intenção é que sof maaseh machshavah tchilah, que no fim de toda a ação, no seu princípio tem que ser pensado. Então, temos que ter em mente aquilo que vamos fazer. Ou seja, não é agir como animais, já come, né? E chegou e faz. Não funcionamos por instintos. Funcionamos por pensamento. Ou seja, eu olho, eu medito, eu vejo, eu penso, eu raciocino, o que é que eu tenho em mãos, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que dizer, quais é as intenções que eu tenho que colocar aqui, e aí a pessoa faz a brachá. Ok? Então, para que a gente entenda qual o nível de abrangência dos alimentos, a gente tem que Shechakol e Amotzi, eles têm uma abrangência maior em relação aos demais alimentos, né? Que a Motzilech, ele cobre todos os alimentos em geral e Shechakol também abrange todos os alimentos em geral. Todos eles. Na sequência de abrangência, a gente tem Mezonot. Que Mezonot, ele vai abranger não todos os alimentos, ele não pode abranger o pão, por exemplo, né? Ele não pode abranger, ele não pode liberar, no caso de uma bebida, né? Um chocolate, ele não pode liberar, mas ele pode liberar todas as farinhas dos 5 grãos mais o arroz. Desde que elas tenham sido assadas, de forma que sejam doces, né? Dá uma diferença. Ou seja, vamos tocar nesse assunto agora para já diferenciar. Ou seja, o que é pão? Né? Porque se a pessoa faz pão e adiciona nesse pão, lá vamos botar açúcar, vamos colocar azeite, óleo,
no pão. Vamos colocar frutas cristalizadas, né? Então, esse pão já deixou de ser pão. Para Sefaradim, pão, em essência, é farinha, fermento e sal. Ok? Sim, pode adicionar um pouco de açúcar e um pouco de óleo, na condição de que não se perca o sabor salgado da massa. Ou seja, tem que ser o sabor da massa em si, da farinha. Se esse sabor se mistura e se confunde, já se acaba aí. Esse pão já não é pão. Nossos irmãos Ashkenazim têm uma certa maleabilidade com isso. E considera como pão também se esse pão é doce. Certo? Mas para a gente, pão doce não é considerado pão, é considerado mesonoto. Outro, na sequência de produtos importantes e de sua liberação, a gente tem o vinho, né? Ou seja, não é somente vinho, né? O suco de uva também inclui nisso, certo? Então, todo produto da uva espremido, que ele deveria ser Sherrakol em essência, né? Que se eu tenho uma laranja e eu espremo e saco o suco da laranja, extraio o suco da laranja, em essência se faz Sherrakol. Há quem opine que também se pode fazer Boré Pri Aetz. Por quê? Porque é a forma como se toma ou como se come a fruta em si. A gente vai tratar disso mais adiante. Então, o vinho, a uva, ela teve uma brahá especial para ela. Porque ela é importante. Então, ela vai liberar o quê? Todas as bebidas. Assim como o pão libera todos os alimentos, como o mesonoto libera todas as farinhas, né? Todo o que não é pão, mas foi adoçado, né? Ou recebeu outros sabores, ele libera, né? E como o Sherrakok libera tudo, o Orepriagef vai liberar todas as bebidas. Depois disso a gente tem Borepriaetz, aqui eu errei, desculpa. Borepriadamab e Borepriaetz. Deixa eu corrigir isso aqui, hein? Para que ninguém se confunda. Só um segundo, que eu não quero que ninguém se confunda. Lá para frente. Lá para frente. Nesse programa é mais complicado fazer isso. Ok. Então a gente tem que ter Boré Pri Hadamah e Boré Pri Haetz. Agora está correto. Então a gente tem Boré Pri Hadamah, que ele é mais abrangente, ok? Ele vai abranger não somente os produtos que nascem, ou seja, de produtos que são originados de vegetais ou de árvores, digamos assim, de plantas, melhor dizendo, plantas que não têm ramas que saem do tronco, senão que também as que têm ramas que saem do tronco, ou seja, de árvores precisamente, né? Porém, por Epriaentes, ele vai abranger somente a produtos de árvores. Aqueles que são arbustos ou outro tipo de planta não vai ser abordado aí, não vai ser abrangido por ele, né? Embora que seja mais importante. Então, mais ou menos aí nesse esquema a gente entende onde vai a abrangência de cada um, ok?
Agora a gente vai trabalhar, o pessoal pode abrir os microfones, vamos começar a trabalhar exemplos práticos, né? Que aí, com a parte prática, a gente vai melhor assimilando a ideia. Temos uma sopa, ok? Uma sopa de legumes. O que faz a brachá? Que brachá se faz por uma sopa de legumes? Yala, Jovino, você vai ser o primeiro. O que você acha aí? No caso dela ter sido passada no liquidificador, ficou só mesmo, digamos assim, sem nenhuma verdura aparente, aí seria chirracó, né? Justamente. Certo, 100%. E se tem verduras? Pronto, aí iria fazer radamar e depois chirracó. Radamar específico, né? Uhum. E depois chirracó, que seria quanto ao líquido, né? Ok. Essa é uma opinião ashkenazi, ok? Que tem que fazer Aham. adamar pelas verduras e shachakol depois pelo líquido, né? Se pode fazer adamar, porque o líquido não é o importante. Quem é o mais importante aí? Ou seja, é um produto que está misturado. Embora que a gente possa reconhecer e identificar os itens aí, mas você tem aí uma mistura de alimentos, entendeu? A, a opinião é válida, ou seja, tem as duas opiniões. Aqueles que dizem que sim, tem que fazer a brachá adamá e separado tem que fazer shechakol, né? Aqueles que dizem não, você faz o adamá porque ele é o principal. O líquido está aí como Olha, forma de cozimento. aham. Mas Você não digamos está assim, tomando pelo líquido, senão pela verdura. Mas só que isso fica muito de percepção. Qual é o importante para mim? assim, O líquido, ou seja, como a sopa pelo líquido, como a sopa pela verdura, ou seja, é muito de percepção aí, ok? mas na possibilidade, por exemplo, o líquido também tem algumas verduras que ela chega a se desfazer, né? O que está desfeito. Ah, então não, o principal então seria o que está ali presente mesmo, né? O Aí faria principal seria o que está feito presente. tudo. Ah. Que eu imaginava assim, que os que foram dissolvidos, que ficou no formato de líquido, aí iria se enquadrar dentro de charracol, né? Mas não seria o caso, só o principal Não. mesmo, né? Veja só, se a sopa inteira é assim, é charracona, ok? Se a sopa ela é tanto verduras como líquido, né? Se a pessoa vai realmente tomar. É complicado, porque, veja só, é muito de opinião. Sopa é realmente algo muito complicado, porque tem gente que diz realmente que não. Na sopa você vai fazer sopa da damar, pelo produto principal. Se é a sopa de carne, então vou fazer sobre a carne. Entendeu? Ou seja, se faria pelos sólidos, carne e a verdura, né? Mas pelo líquido em si, toda a discussão é sobre o líquido em si da sopa. Se ele é importante ou se ele é considerado algo que está aí somente para fazer valer a sopa em si. Entendeu? Ou seja, que não existe a sopa sem o líquido, mas não é que ele seja importante. Aí, tem essas opiniões. É meio complicado. Realmente, sopa é complicado. Que seria assim, o líquido em si seria o secundário, né? O primário seria o mais visível, a verdura, né? O líquido Justamente. A seria o verdura é o secundário. principal. E o segundo item, salada de frutas. Quem me responde, eu vou dizer a ordem que está aqui, que me aparece na tela, ok? Tony, quer responder essa? Tony, não tá. Gabriel, quer responder essa?
Oi, tô sim, é porque eu tava na estrada, eu parei só pra ver a aula, entendeu? Eu Opa, parei agora e tô, e tô vendo aqui, eu tô acompanhando agora. aham. Ok, mas não importa se tinha começado agora. Digamos assim, você tem uma salada de fruta que está servida para você, ok? Certo. E nessa salada de fruta você tem laranja, você tem uva, você tem melancia, né? E para cada uma delas você tem um brahot diferente. Ou seja, você tem uma brahá para uva e para laranja, né? Certo. Que é a etz. Você tem da melancia, que é a adamá. A pergunta é, Ah. como vai fazer essa brahá? Sobre qual produto vai fazer a brahá primeiro? Na sua opinião, o que você faria? Então, realmente, aí eu não vou saber te responder. Não, diga, não tem que saber, não tem que saber a resposta correta. Você tem te servir agora uma salada de fruta. O que você faz? Qual é a É. brahá que você faz? Então, eu faço a reza dos alimentos que são aquele em geral, que, que ele assim, não é específico, entendeu? Para aquelas frutas. Eu fazia do modo geral, que é a, pera aí, deixa eu ver aqui. Você me pegou agora, viu, Caleb? Ah, tranquilo, tranquilo. A brahá, já que você se refere, é shechakon. Shechakon é abedvaron. Sim. Ok. Então, vejamos só. A pessoa que faz a shechakon estaria bem, ok? Certo. Mas saiu da obrigação, ou seja, a gente viu que a brachá de shechakol ela libera todos os alimentos, ok? Uhum. Sim. Tudo, quando a gente tem uma salada de fruta, a gente sabe quais são as frutas que saem de árvore, certo? Sim, certo. Por exemplo, laranja, se tem uva, se tem pera, né? Então a gente sabe Aham. que para essas frutas a gente diz borei peri haetz, ok? Certo. Para, no caso do melão, da melancia, né? A gente diz boreperi adamá. Agora a pergunta, Uhum. elas estando juntas, o que a gente vai fazer? No caso das frutas, a gente tem que dar prioridade às frutas que são da terra de Israel. Ah, E tá. tem frutas aí misturadas, a prioridade são das frutas da terra de Israel, desde que eu vou comer essa fruta. Ok? Se eu não vou comer essa fruta, eu dou prioridade à fruta que eu gosto. Ok? Mas no caso Entendi. da salada de fruta, temos uvas aí. E uva é um dos produtos da terra de Israel. Então, vou botar aqui. A gente tem uva, figo, azeitona, romã e tâmara. 5 frutas, as quais são frutas originárias, ou seja, que nascem, que Uhum. são produzidas na terra de Israel no tempo da conquista de Yoshua Benu, né? Então, sobre essas frutas, se recita primeiro sobre elas a brachá. Então, se eu tenho uma uva e uma maçã, eu vou primeiro fazer a brachá sobre a uva. Embora que ambas sejam a mesma brachá. As duas têm a brachá de Boré Priaetz. Mas se eu vou comer as duas, então vou primeiro pegar a uva e fazer a brachá Boré Priaetz sobre a uva. E com isso liberar a laranja e qualquer outra fruta. Né? Se é o mesmo caso, se for o figo, se for azeitona, se for romã, se for tâmara. Agora, se eu tenho laranja, tenho tâmara, mas eu não gosto de tâmara, tâmara é muito doce, não gosto dela. Eu não vou comer tâmara, né? E eu tenho, do outro lado, tenho laranja, eu tenho pera, eu tenho maçã,
né? Então, dentre essas, eu vou escolher a fruta que eu mais gosto, e sobre a fruta que eu mais gosto, eu faço a brachá. Então, eu vou fazer boré, peri, aetz, pela fruta que eu mais gosto, e com todas as demais. Ok? Ok. No mesmo caso, com os cereais. Ou seja, se eu tenho vários grãos aí, eu vou primeiro pegar os grãos que são na terra de Israel, faço a brachá sobre eles, e depois eu faço sobre os demais. Né? Então, esse é o caso da salada de fruta. Uma pizza. Pizza é complicado, né? Pizza, existe uma discussão entre Sefaradi e Ashkenazi. Gabriel, quer responder essa? Sobre a pizza, né? O que você acha da pizza? A pizza é feita de... Vamos começar assim. A pizza é feita de quê? Pizza tem a massa dela, tem o molho de tomate, o queijo e algum recheio, talvez. Justamente. Então, ela é bem misturada, né? Então, você tem a massa, você tem um molho que vai por cima da massa, você tem o queijo que vai por cima do molho, aí você tem azeitona, tem cebola, né? Tem atum, o que você quiser, né? Agora, na pizza, quando a gente vai fazer a brachá, a gente tem que ter em conta do que é o principal. Então, qual é o principal de uma pizza, Gabriel? É a massa dela, né? A massa dela. Em geral. Porque se a pessoa quisesse comer queijo, não ia comer com a massa, não é verdade? Uhum. Ou seja, todos os demais produtos que vão sobre a pizza, eles estão para melhorar o sabor da massa, ou seja, para enriquecer a massa. Agora, o objetivo é a massa. Né? E aí? Então, se o produto principal é a massa, qual seria a brachá que se faria pela massa? Então, se o produto principal é a massa e a massa é mais ou menos a mesma do pão, aliás, é a mesma do pão, seria o hamotz, né? Caramba! Rapaz, merece um prêmio, bicho. Que resposta acertada, bicho. Agora, confesso que você leu isso antes. Uhum. Então, Muito bom, muito bom. Parabéns, Gabriel. Parabéns, parabéns, parabéns. Não, você merece um prêmio. Merece um prêmio. Esse é meu Gabriel filho, falou viu? a resposta correta. Correta, 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 segundo o costume Sefaradi. Olha. Gabriel pode repetir a resposta? Como é? O Gabriel pode repetir a resposta? Aí, Gabriel, ensina aí pra gente. é que assim, a pizza, a parte principal dela seria a massa dela. E a massa dela é exatamente a mesma massa do pão. Então, teria que fazer hamotz, sendo a massa a parte principal da pizza. Muito bem. Essa é a resposta. Seria mais ou menos a mesma coisa de, talvez, um pão com queijo. Porque pizza é basicamente isso, né? A massa, o queijo e... É isso, basicamente. Então, seria mais ou menos a mesma lógica. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque, vejam só, a massa da pizza, ela é feita unicamente de farinha, água e sal. E um pouco de azeite. Né? Para dar a liga. Mas é muito pouco azeite. E tem massas que se faz, inclusive, sem azeite nenhum. Somente água, farinha e sal. Ok? E água, farinha e sal é a fórmula do pão. Agora, se a massa ela leva azeite em uma quantidade grande, né? Não um pouquinho de azeite, é uma quantidade razoável que dá sabor diferente na massa, ou que leve leite. A gente coloca leite na massa da pizza, fazer uma pizza mais saborosa. Se a pizza é feita com leite, a massa da pizza ela leva leite, ou leva azeite, leva óleo, né? Então, a massa já não é mais massa de pão. Então, nesse caso, a massa seria mesonot. E a brachá seria mesonot. Mas, em geral, se deve sempre perguntar à pessoa que produz a pizza como é que ele a produz. Mas, em geral, a massa da pizza é água, farinha e sal. Então, sobre uma pizza, a brachá é hamotzi, porque a massa ela é como a massa do pão.
Ah, mas colocou pizza, queijo, colocou isso, aquilo outro, foi tudo horneado. Essa é uma discussão entre Sefaradi e Ashkenazi. Para os Ashkenazi, eles dizem, não, a massa da pizza é mezonot, não é a motzi, né? Por quê? Porque você colocou aí outros produtos que deram sabor na massa. Só que para a ideia Sefaradim, esses produtos, eles vão por cima da massa, eles não dão sabor na massa em si. Entendeu? É como você ter um pão e sobre o pão você coloca ovo, certo? Para quê? Para que dê aquela cor bonita no pão. A cáscara do pão, ela não é hamotzi. Ela é mezonot, por causa do ovo. Porque se eu faço uma massa e coloco ovos nessa massa, certo? E boto para assar, essa massa já não é mais pão, é bolo. Ok? Caleb, Ah, uma dúvida. Por exemplo, se a massa da pizza, digamos, ela pesa aí 200 gramas e você colocou o recheio dela que pesa 300 gramas. Então, digamos, não, cobertura. a cobertura. Porque Aí, se no caso, for recheio, aí já é problemático. Se for recheio, ainda que a massa seja motzi, seja aham, água e farinha, o produto, no final, ele é motzi, ele é mesonoto. Já não é mais pão. aham. Então, diga aí. Aí nessa possibilidade de sendo a cobertura dela, né, tendo uma quantidade maior do que a própria massa. A quantidade maior vai ser, digamos assim, prioridade ou sempre vai ser a massa prioridade, mesmo sendo a quantidade menor? Não, no caso de uma pizza, a prioridade é a massa. Ok? Porque o que é a pizza é a massa. O que vai por cima da massa, você pode mudar pelo que você quiser. Uhum. Entendeu? O objetivo aí é a massa. Entendeu? E outra coisa, tem um outro atenuante aí, no caso da pizza. É que a massa ela é feita com grãos que nascem na terra de Israel. No caso, o trigo. Então, ele por si só já tem preferência. Ok? No caso de bolos e tortas, qual é a diferença da massa da pizza, ou seja, da pizza para um bolo? Ou para um pão doce? Na Halakha, o Shulchan Aruch traz assim, a situação do pão, lechem, והלחם, לחם שבא בכיסים, ou seja, בכיסים, ou seja, que se mete dentro do pão, produto. Então, a pessoa tem um pão, a massa é de pão, só que dentro da massa a pessoa colocou uma pasta de tâmara. Então, esse pão, como ele está recheado, ele já deixou de ser pão. Quando o pão ele é recheado, já deixou de ser pão. E isso na hora de fabricar. Ok? Na hora de assar o pão. Se é no caso, você pegou 2 tarradas de pão, né? 2 tarradas de pão, e colocou queijo, botou para assar, fazer um pão com queijo assim quente, então não conta. Ok? Porque o pão segue sendo pão. Porque já era pão desde antes. Né? No caso dos bolos, qual é a diferença? É que leva margarina, leva azeite, leva óleo, leva açúcar, ovo e tudo isso. Ok? Qual é a diferença, por exemplo, de uma bolacha creme cracker para um pão? O pão eu faço um hamotzi, bolacha creme cracker eu faço mezonot. Por que pela bolacha creme cracker eu faço mezonot? Porque ela leva margarina. O sabor dela
não é sabor de farinha. Ok? Agora, e a bolacha 7 capas ou a bolacha coquinho? As 7 capas também pega muita margarina, viu? Se for uma 7 capas com muita margarina, sim. Mas tem as 7 capas sem margarina. É que tem aquelas, Farinha. tem aquela chamada bolacha mesmo, né? É Que é bolacha, ela, bolacha. Que é branca. bolacha mesmo. Sim, Ela é sim. completamente branca. Quando ela É leva só água e sal. pouco, ela deixa de ser branca. Então, a bolacha que Uhum. é somente água e sal, a brachá dela é a motzi. Pode ser. Beleza. Ok? Há aqueles que digam, não, mas não tem forma de pão. Só que a halakha, ela não trabalha com forma de pão. Essa é uma opinião, se respeita a opinião, mas estritamente como está no Shulchan Aruch, não se trabalha formas de pão. Não, né? Não correto. Não se trabalha a forma. Ou seja, se trabalha o conteúdo. Ok? Sorvete. Agora eu vou fazer uma pergunta a quem? Ah, André. Você está na vez, André. Foi servido uma casquinha de sorvete. Você tem a casquinha, você tem um sorvete. Qual é a brahá que se faz? Do sorvete. Pelo sorvete, ok. E a casquinha, o que passa com ela? Come no final. Ok, mas vai fazer brahá ou não? Secundária. Ela é secundária. Ela é secundária, verdade. De boa. Mas para ela se faz a brahá separada. Ok? Porque ela não é parte do sorvete. Ela não está misturada com o sorvete. Eles estão juntos, porém não misturados. Eles não É são. melhor sempre. Não é a mesma coisa. Sim. Claro, o principal é o sorvete. Então a pessoa faz a brahá principal, primeira sobre o sorvete e come o sorvete. Mas a casquinha que ela é feita de trigo, Uhum. ela é feita de trigo, nesse caso especial, ela perdeu completamente sua importância. Embora seja trigo. Porque, inclusive, tem gente que nem come a casquinha. Eu só tomo sorvete na taça. Olha aí. Entendeu? Se livrou do problema, né? Então, tem gente que realmente compra o sorvete na casquinha e nem come a casquinha. Ou seja, não está preocupado com isso. Ela deixou completamente ser o principal. Ela é o suporte do sorvete. Ok? E se come a casquinha, não se faz brahá final. Se faz a brahá final sobre o sorvete, mas não sobre a casquinha. Ok? A gente vai falar isso tem mais 5 minutos para a gente ver os demais. Vamos ver. Champignone. Oi, voltou. No caso dos champignons, não sei como é que diz isso em português. Os cogumelos, né? Cogumelo nem é planta, nem é pedra, ninguém sabe o que é aquele negócio. Né? Letícia, tu quer responder essa? Pode ser. Pode ser. O que é que você acha? Pode ser. Sim. Hã? Não estou escutando, Letícia. A pergunta. Tá Você fez cortando. 2 perguntas para ela. A pergunta é, se você vai comer cogumelos, né? Só o cogumelo. Qual seria a brachá que se faria para o cogumelo? Mas cogumelo é o quê? Tipo, vem da terra? Justamente. Cora Cavode. Parabéns para você, porque você realmente fez a pergunta correta. De onde vem um cogumelo? Cogumelo não nasce em árvore, ou seja, até nasce em árvore. Você tem cogumelo Madeira que tem nascido boa. no casco da árvore. Você tem cogumelo que nasce na pedra.
Você tem cogumelo que nasce no chão, na terra. Então a pessoa pergunta, de que danado vive um cogumelo? Né? Cogumelo, ele vive da umidade. Ele não extrai os seus nutrientes da terra em si. Também ele tem proveito da terra de onde ele estiver pegado, mas ele é da umidade. Ele vive da umidade. Por isso que em lugar quente e seco não existe cogumelo. Tem que ser úmido para produzir cogumelo. E relativamente frio. No caso do cogumelo, ele é shechakol. Ok? Vai comer cogumelo, vai dizer a brachá de shechakol por ele. Shechakol niab dvaró. Ok? Agora tem uma coisa interessante. Compota de frutas. O que é compota de fruta? É fruta, mas também não é fruta. E aí? Compota de fruta, que é fruta e não é fruta, porque já foi fruta, deixou de ser fruta. Há duas opiniões. Uma, que compota de fruta é shechakol, e a maioria das opiniões, né? Tanto Faradi e Ashkenazi vão na ideia de que compota de fruta é shechakol, que é o caso do purê também, purê de batatas. Mas há aqueles que dizem não. É boré pri, adamá ou aetz, dependendo do tipo de fruta. Por quê? Porque é a forma com a qual se come a fruta. É uma forma normal de se comer a fruta. Por exemplo, uma batata, ela tem duas formas de se comer a batata. Você pode comer três formas. Você pode comer ela na sua forma natural, seja ela assada ou cozinhada, ou frita, ela inteira frita, né? Mas ela está na sua forma natural. E a segunda é que ela seja amassada. Então, a amassada também é a própria fruta. Então, tem gente que há quem considere que, embora ela perca a sua forma, tenha perdido a sua forma, ela mantém-se sendo boré pri adamá, porque é a forma correta que se come. A exemplo disso está o chocolate. Né? A maioria das opiniões dizem que chocolate se faz shechakol. Mas há quem diga que se faz shechakol por quê? Porque ele está misturado com outros produtos aí, então é meio complicado, a sua brachá ficou em dúvida. Mas a brachá em essência do chocolate, ela é boré pri aetz. Uma pessoa diz, mas peraí, por favor, se mudou a forma completamente. Você tem o chocolate, o cacau é outra coisa. Né? Mas, de que outra forma se come o cacau que não seja de chocolate? Quem já provou o cacau na colher, sabe que é horrível. Né? Há quem goste, mas não é comum. Não é comum você ver o pessoal vender cacau, e então o pessoal está comendo aí cacau na colher. Agora vende também a polpa, né? Polpa de cacau. Ah, também já vende polpa de cacau? Ok. É. Aí seria... No caso das polpas, é a mesma questão.